Eu me chamo José Guilherme da Silva, eu estudo no primeiro ano de eletromecânica e eu faço parte do grupo do Seminário de Matemática de função modular. Meu grupo achou interessante que antes da explicação em si sobre o que é função modular, que é uma função sobrejetora, uma pequena introdução ao módulo. E a gente tem aqui que a definição de módulo é sendo x pertencente aos números reais, define-se módulo ou valor absoluto de x, que se inicia por módulo de x por meio da relação módulo de x igual a x se x igual ou maior que zero, módulo de x igual a menos x, se x menor que zero. E eu vou aqui fazer uma demonstração disso aqui, para o conteúdo acabar ficando um pouquinho mais didático, certo? Aqui a gente tem 2 vezes o módulo de 3. Aqui a gente tem que o módulo de 3, como ele é maior que zero, ele vai ser positivo. Então a gente vai ter aqui que isso tudo aqui vai ser igual a 2 vezes 3 e o resultado, portanto, vai ser 6. Então a gente tem aqui que a resposta desse pequeno problema vai ser igual a 2 vezes 3, que é igual a 6. Aqui a gente tem um segundo problema que é o seguinte: calcule o valor de módulo de x quando x ele é igual a 8. Então aqui nesse problema a gente vai ter o seguinte: a gente tem uma subtração dentro do módulo e a gente vai resolver esse problema da seguinte forma: a gente vai ter aqui que 5 é igual a menos x e o x vai ser igual a 8. Então se escreve x é igual a 8, que fica aqui módulo de 5 menos 8. Você concorda que isso aqui vai ser negativo? Que o valor disso aqui vai dar negativo? Porque, veja bem, a gente tem 5 menos 8, que é um valor negativo. O valor final disso aqui vai ser módulo de 3. E o módulo de 3, de menos 3, na verdade, é igual ao próprio 3. Então, a gente tem aqui o resultado. Então, a gente tem aqui que o resultado de módulo de 5 menos x, sendo x igual a 8, é igual ao 3, quando ele for 8. Isso aqui também mostra que o módulo de um número nunca pode ser negativo. Meu nome é Yasmin e eu trago a definição de função modular. Uma função é modular quando existe uma variável dentro do módulo em sua lei de formação. O valor numérico da função é encontrado quando substituímos o x pelo valor desejado. A função modular pode ter em seu módulo qualquer tipo de equação, como a equação do primeiro e do segundo grau. A fórmula que usamos é f de x igual a módulo de x. Aqui tem alguns exemplos do que é e do que não é uma função modular. Esse primeiro exemplo, temos y igual a módulo de 3x menos 2 mais 4. Essa é uma função modular porque a variável se encontra dentro do módulo. A segunda também temos uma função modular porque o 4x, que é a nossa variável, também se encontra dentro do módulo. Essa última função aqui não é uma função modular porque a nossa variável se encontra fora do módulo, que no caso é o 4x. Eu me chamo Ana Vitória e eu vou abordar as propriedades do gráfico da função modular. Bom, temos aqui a simetria da função modular, que é tudo aquilo que pode ser dividido em partes, de forma que as partes coincidam quando estejam juntas. No gráfico da função modular, nós temos 3 tópicos: o domínio, o contradomínio e a imagem. O domínio se trata do x, ou seja, o que tiver dentro do módulo sempre vai ser números reais. No contradomínio é a mesma coisa basicamente. E na imagem, a imagem da função e temos a imagem, que significa, a imagem da função é imagem igual a os números reais positivos.
Ou seja, isto é, a função modular somente assume valores reais de números positivos e não dos negativos. Temos aqui também a função do gráfico. No gráfico, nós vamos utilizar as duas propriedades que já existem na função modular. Temos que diz que a função de x é igual a x para x maior ou igual a zero. A segunda propriedade diz que a função de x é igual a menos x para x menor que zero. Temos aqui um gráfico em plano cartesiano que refere-se a uma equação de primeiro grau, onde a gente colocou aqui a função de x é igual ao módulo de x. Bom, para fazermos esse gráfico, precisamos chegar nessa tabela, que diz que x é igual ou maior que zero, ou seja, a função equivale a x. Sabendo disso, que a função equivale a x, nós vamos ter como símbolo da função o y, ou seja, o que acontecer no x acontecerá no y, e vai ficar da seguinte forma: se x for 0, o y também será 0. Assim, se o x for 1, também será 1, o y será 1, e assim sucessivamente com o 2. Já desse outro lado, temos aqui falando que x é menor que 0, e a função também é igual a menos x. Como diz aqui na imagem que a função modular somente assume valores reais positivos e não negativos, temos que y sempre será positivo, uma vez que a imagem representa y e o domínio representa x. Então, no caso, se x for número negativo, por exemplo, menos 1, o y será um número positivo. E se x for outro número, negativo, o y também será positivo, como 2. Aí agora, já sabendo desses fatos, nós vamos passar para o plano cartesiano, ou seja, o gráfico. Vamos marcar aqui como eixo, vamos fazer a primeira parte positiva, totalmente positiva, que como eixo, como aqui está marcando que x e y é 0, ambos serão marcados aqui. Bom, no segundo está dizendo que o eixo x está em 1 positivo e o eixo y também está em 1 positivo. Temos aqui. E agora podemos também ver que tem o 2. O 2, no caso, vai ser da mesma forma, basicamente. 2 positivo do y e 2 negativo do x. Agora, dado esse fato, podemos fazer aqui uma reta. Pronto. Feito a reta, a gente se lembra que aqui na simetria fala que tem meio que um espelhamento, do que as partes vão se coincidir. No caso, x e y tem que se coincidir. Então, vamos meio que reproduzir isso desse lado, com esse segundo caso que fizemos aqui com a segunda propriedade. Então, no caso, vai ficar x negativo, o eixo x no menos 1, e vai ficar o y positivo, que já temos aqui. O segundo vai ser menos 2 no eixo x e 2 positivo no eixo y. Temos aqui também, igualmente a esse lado. Está igualmente a esse lado. Agora a gente só precisa demarcar outra reta. E temos aqui um gráfico da função modular. Temos como outra propriedade da função modular dos gráficos a translação, que é nada mais nada menos que a mudança do ponto de origem. Nessa função aqui temos função de x igual ao módulo de x mais 2. Nesse caso aqui, nós possivelmente poderíamos pensar que o módulo seria como tradicionalmente às vezes é assim. Mas como há um número fora do módulo, o ponto de origem será mudado. Nesse caso, mais 2 será aqui. Então, esse será o nosso verdadeiro gráfico da função por translação. Mas lembrando que, quando o número for positivo, o positivo ou negativo fora do módulo, o nosso gráfico será vertical. Quando ele estiver dentro do módulo, será na horizontal. Nesse caso aqui temos a função por translação na horizontal, que aqui temos função de x igual ao módulo de x menos 1.
Nesse caso, o valor está dentro do módulo, então ele será na horizontal. Por ser um número negativo, possivelmente poderíamos achar que ele ficaria do lado esquerdo, mas não, ele será do lado oposto, nesse caso, do lado positivo desse eixo. Aqui temos menos 1, então será aqui, e este é o nosso gráfico de função por translação. Me chamo Samuel e eu vou apresentar e explorar as propriedades da função modular que são descritas no livro Fundamentos da Matemática Elementar, volume 1. A primeira propriedade descrita diz que o módulo de x é maior ou igual a zero para todo x pertencente aos números reais. A segunda propriedade diz que o módulo de x é igual a zero se e somente se x for igual a zero. A terceira propriedade diz que o módulo de x vezes o módulo de y é igual a um módulo de xy para todo x e y pertencente aos números reais. Essa propriedade eu vou demonstrar aqui de forma algébrica, que é a seguinte. Com o seguinte exemplo. O módulo de menos 2 vezes o módulo de menos 3 é igual ao módulo de menos 2 vezes menos 3. Resolve da seguinte maneira. O módulo de menos 2 vai ser 2. O módulo de menos 3 vai ser 3, que é igual a menos 2 vezes menos 3 vai dar módulo de 6. Módulo de 6, que 2 vezes 3 é 6, e o módulo de 6 é o próprio 6. Pronto. Essa propriedade foi demonstrada aqui de forma algébrica. A quarta propriedade diz que x ao quadrado o módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado para todo x pertencente aos números reais. Vou fazer um exemplo algébrico dessa propriedade com o seguinte exemplo. O módulo de menos 2 ao quadrado é igual a menos 2 ao quadrado. O módulo de menos 2 será 2 ao quadrado, que é igual a menos 2, né? Menos 2 ao quadrado. E menos 2 ao quadrado vai dar 4. E menos 2 ao quadrado também vai dar 4. Pronto, mais uma propriedade descrita de forma algébrica. A quinta propriedade diz que x é menor ou igual ao módulo de x para todo x pertencente aos números reais. A sexta propriedade diz que o módulo de x mais y é menor ou igual a um módulo de x mais o módulo de y para todo x e y pertencente aos reais. Essa propriedade eu vou demonstrar de forma algébrica aqui com o exemplo de módulo de 1 mais menos 2 é menor ou igual ao módulo de 1 mais o módulo de 2. O módulo de 1 mais menos 2 vai dar módulo. Aqui se resolve da seguinte maneira. O módulo de 1 menos 2 é menor ou igual a o módulo de 1, que será 1, mais o módulo de menos 2, que será 2. Vamos resolver isso aqui primeiro, né? O módulo aqui vai dar menos 1, dá menos 1. 1 menos 2 dá menos 1. É menor ou igual a 1 mais 2, que vai dar 3. E o módulo de menos 1 é 1. Mais uma propriedade algebricamente demonstrada. Infelizmente, houve um problema na outra sala e a gente teve que mudar de sala para continuar aqui. Voltando da onde paramos, né, que foi a sétima propriedade, ela diz que o módulo de x menos y é maior ou igual a o módulo de x menos o módulo de y para todo x e y pertencente aos números reais. Dessa propriedade eu vou mostrar aqui um exemplo algébrico, que será o módulo de menos 3 menos 2 é maior ou igual ao módulo de menos 3 menos o módulo de 2. E a demonstração é a seguinte. Vamos ver aqui, né? Que menos 3 menos 2 vai dar menos 5, que é maior ou igual a o módulo de menos 3, que será o próprio 3, menos o módulo de 2, que será o próprio 2. E
o módulo de menos 5 será 5. E é maior ou igual a 3 menos 2, que dá 1. Pronto. Mais uma propriedade algebricamente mostrada. A oitava propriedade diz que o módulo de x é menor ou igual a A e A maior do que zero, se somente se menos A for menor ou igual a x e A for maior ou igual a x. A oitava propriedade diz que o módulo de x é maior ou igual a A e A menor do que zero, se somente se x for maior ou igual, se x for menor ou igual a menos A ou x maior ou igual a A. Meu nome é Marcelo e eu vou desenvolver os exercícios de função modular. Então, bora começar pela primeira questão. F de x igual ao módulo de 2x menos 3 igual a 1. Função do primeiro grau, primeiramente trazer a retirada do módulo. Aqui, que ficaria isso, que é a mesma coisa de f de x. 2x menos 3 igual a 1. Lembrando que na função modular, o módulo vai ter números reais negativos, só positivo, que mudaria. Então, poderíamos prosseguir. Dado isso, vamos usar as propriedades, duas sentenças aqui, que seria x positivo se x for maior ou igual a zero e x negativo se x for menor do que zero. Usando isso, já poderíamos responder isso. Botaria aqui as duas. Aqui quando o x for positivo e aqui quando o x for negativo. Seria x menos 3 igual a negativo. Agora é só responder. Primeiramente começar aqui. Vou falar de o y1, botar aqui como y1 para não se confundir, e y2. Primeiro resolveria o y1, que seria 2x. Aqui não pode fazer menos, passaria o 3 negativo para o outro lado, que passando no número ficaria positivo. Logo seria, isolaria 2x, claro, que ficaria 1 mais 3. Que passou aqui, está negativo, passou lá positivamente, em adição. Logo seria assim, 2x igual a 4, isolaria x, logo ficaria 4 sobre 2, e logo a resposta seria 2. Agora, o y2, como seria? 2x vai ser do mesmo jeito da outra. Isolaria 2x igual a menos 1, menos 3, que daria menos 4. Logo ficaria x igual a menos 4 sobre 2. Calma aí, gente. Aqui é positivo, confundir. Menos 3 passaria positivamente para lá. Então seria menos 1 mais 3, que daria menos 2 aqui. Menos 2 aqui. Logo, daria menos 1. Vai contar mais módulo, logo ficaria 1. Então, a solução dessa questão seria 2 e 1. Vamos parar aqui. Questão 2. Pode perceber que tem o módulo função de x igual ao módulo de x menos 2 mais 1. O que vai significar esse mais 1 aqui? Vai ser a unidade que subirá o nosso gráfico. Então, nós só trabalharemos por enquanto x menos 2, que é a construção do nosso gráfico.
que seria, usando as propriedades que eu expliquei aqui, x, se x for maior ou igual a zero, e menos x, se x for, se zero for maior que x. Então, usando as propriedades, podemos responder. Então, seria x menos 2, primeira propriedade, fazer aqui para não se confundir, y2 menos x menos 2. Agora, bora responder. Faremos uma substituição aqui do x. Nós consideraremos x como 1, para facilitar para nós. Então, se considerar esse x como 1, seria assim. Se x fosse 1, seria 1x menos 2. Logo daria menos 1. Então, nós poderíamos botar aqui, ó, menos 1. No plano cartesiano, no eixo do y, menos 1. Isso aqui é do mesmo jeito do y2, que seria menos 1, menos 2. Logo, daria um positivo. Então, nós já podemos ficar essa certeza. Chega na questão. E a última, para finalizar, x menos 2 daria 2. 2x, 2 horas x seria igual a 2. Aí, gente. Pronto, e para finalizar agora, x menos 2 seria menos x, menos 2, na verdade, que seria aqui. Pegaria desse ponto e faria a linha, que seria essa daqui. Mas como eu falei no começo, em modo eu não botei valores negativos, então não existiria essa linha, seria tracejada. E o valor negativo rebaterá para cima ficando positivo. Então pegando daqui, que é valor positivo, e rebateria. Ficaria assim. E para terminar, tem mais um, que eu falei que subirá a unidade. Se for positivo, subirá o nosso gráfico, se for negativo, desceria. Então, vamos subir uma unidade, que seria aqui. E terminaria o nosso gráfico. Terceira questão, para a gente finalizar. Função do segundo grau, já conseguimos fazer. f de g igual a x ao quadrado menos 4 menos 2. Como faríamos isso? Simples. O y igual a x ao quadrado menos 4. Aqui nós não vamos utilizar o menos 2 porque vai ser a quantidade de unidade que subirá ou desceria. Então, por enquanto, só vamos trabalhar essa aqui. Usar nossas propriedades, que seriam essas daqui, já podemos fazer o x, marcaria como y1 e y2 para não confundir. Seria menos x a 2 menos 4. E quando daria aí? Vamos botar aqui. X menos 4 daria 4. Como o x está ao quadrado, você tiraríamos a raiz do 4. Logo ficaria assim. 4, que seria 2. O positivo. O negativo seria a mesma coisa, mas do jeito negativo. Do jeito negativo. Logo, x vai ser maior do que menos 2 e menor do que 2. Então, fazendo o nosso gráfico, ficaria menos 2 e mais positivo e 4. Aqui terá uma concavidade para cima. E o que é concavidade? Será concavidade x, quando for maior que 0, x
não fosse maior que zero, a probabilidade seria para cima. Quando x for menor que zero, a probabilidade para baixo. Então, logo, aqui, a positivo, qual positivo, logo ficaria para cima. Ficaria assim. Mas como não pode ter valores negativos, eu rebateria essa parte negativa para cima. Que logo seria assim. Apagaria essa parte. Esse seria. Mas agora, para terminar o nosso gráfico, teríamos o número 2, que abaixaria esse gráfico por 2 unidades. Então, 4, 3, 2. Então, pegaria aqui. E esse seria o nosso verdadeiro gráfico.